Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso pra gente, é claro, falar um pouco mais sobre as consequências desse empate do Botafogo com o Corinthians. O Botafogo até mantendo uma invencibilidade interessante no Campeonato Brasileiro e números bem interessantes diante de rivais paulistas, principalmente jogando em São Paulo. O Botafogo nos últimos 20 jogos perdeu só 3, um visitante pra lá de indigesto mesmo, né? Vamos falar sobre o futuro do Botafogo. É possível ter um 2026 com um goleiro como esse, um atacante como esse no elenco? É difícil, né? O Botafogo vai ter que se mover e se mover muito para garantir segurança numa posição importante, como é a posição de arqueiro e a de matador. O Botafogo não tem um centroavante no ano de 2025, desde a saída do Igor Jesus. Também coisas boas, né? O futuro passa por Montoro e por Barreira, jogadores que já mostraram que serão muito importantes na próxima temporada. E vamos mostrar como foi a Feira Artística Botafoguense ontem no Casinha Cultural. Conversei com o Alec. Olha que artista, hein? Vocês precisam conhecer diversos artistas lá vendendo seus produtos, mais destaque para o Alec. Vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Eu quero agradecer a vocês, dia 1º de dezembro, que seja um mês de muita alegria, que seja um mês de muita saúde, muita prosperidade material e espiritual para todos nós. Último mês do ano e tomara que você alcance seus objetivos e o Botafogo também alcance o seu objetivo de ir para a Libertadores de forma direta. Isso já pode acontecer na próxima rodada. É claro que o cenário é difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil de acontecer na próxima rodada, né? O Botafogo teria que vencer necessariamente o Cruzeiro do Mineirão, torcer para que o Fluminense perca o seu jogo para o Grêmio, até aí beleza. E torcer para que o Sport tire pontos do Bahia. Aí é um pouquinho demais, né? Porque o Sport parece que desistiu mesmo, né? Ele vinha jogando bem, perdendo como sempre, e jogando bem. Vinha tirando alguma coisa dos seus adversários, né? O próprio Cruzeiro no Mineirão empatou com o Sport. A gente precisa dizer isso aqui. O Cruzeiro tropeçou no Sport pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Sport não tem mostrado força para jogar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e tem perdido de lavada para equipes abaixo da crítica, né? Como Vitória, Santos, enfim. Mas o Botafogo, o Botafogo vai entrar em campo contra o Cruzeiro, sabendo se uma vitória o coloca direto na fase de grupos da Libertadores. Se o Fluminense na terça-feira perder para o Grêmio, lá na Arena Grêmio, o Fluminense também não é um visitante que ganha jogos, né? Ele tem empatado os jogos. O Bahia, ele é meio esquisitão, né? Mas, como mandante, tem feito sua parte. Ele tropeçou no Fortaleza, perdeu pro Fortaleza, suou para ganhar do Vasco, sei lá, mas acho difícil. De qualquer forma, o Botafogo, nesse confronto contra o Cruzeiro, ele precisa, eu falei isso na live de ontem, né? Ele tem que estar mais mobilizado que o Cruzeiro, porque senão, para tudo. O Cruzeiro não tem para onde ir. O Cruzeiro não pode mais ser alcançado pelo Mirassol. O Cruzeiro não está brigando mais pelo título. Mobilização do Cruzeiro qual é? Sei lá, ficar em segundo? Porra, tendo Copa do Brasil? Se não tivesse nada, não, agora é só os 2 jogos, vamos chegar com tudo. Não, tem Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que estar prontinho para a semana que vem, tá jogando contra o Corinthians. Jogo meio de semana, jogo final de semana. Então, ó, Caio Jorge já não deve jogar, não sei se vão poupar outros jogadores, enfim. Então, acho que o Botafogo tem que entrar muito mobilizado para acabar com essa seca, essa escrita aí de não ganhar do Cruzeiro. Vai fazer 10 anos sem vitória sobre o Cruzeiro. Mas falando do jogo de ontem, né? A vitória do Botafogo esteve muito perto, esteve muito próxima. E o Botafogo merecia ter vencido, né? Com todos os problemas, o Botafogo ainda assim tem sido um rival indigesto, principalmente para os times de São Paulo, né? O Botafogo nos últimos 20 jogos perdeu 3. Esse ano perdeu para São Paulo, coisa que nunca tinha acontecido desde que o Botafogo virou SAF, né? Então a gente perdeu para o São Paulo, mas contra o Palmeiras não perdemos, ganhamos do Santos
empatamos com o Corinthians, então o Botafogo tem sido um rival chato jogando contra os times paulistas na capital paulista. E ontem era um jogo para vencer, era o jogo mais acessível, de todos esses era o jogo mais acessível, porque o Fortaleza na última rodada vem com tudo para não cair, para quem achou, e eu achei no início, né, que o Fortaleza poderia chegar já morto, mas com o Palermo o time foi mostrando força. Hoje está uma vitória aí de sair da zona de rebaixamento, basta que o Santos não vença, que é muito natural, que o Inter também não vença, que tem acontecido quase sempre. Então o Fortaleza está próximo, está bem próximo do seu objetivo, então vai ser um jogo bem difícil a última rodada, Fortaleza brigando para não cair, o Botafogo lutando para chegar na fase de grupos da Libertadores da América e a despedida, né, da sua torcida. Então esse jogo contra o Corinthians era o mais acessível e nós não conseguimos vencer. Muitos desfalques, sim, isso pesa muito. Ao longo do jogo o Botafogo foi tendo desfalques. Inacreditável, né? Inacreditável. A preparação física do Botafogo é de tirar o chapéu. É de parabéns. Todo vídeo eu tenho que elogiar, parabéns para a preparação física do Botafogo. É uma lástima. Savarino, a gente não sabe, vai jogar? Não vai? Joga esse ano? E aí? Vai ficar parado 6 meses para fazer companhia ao Caio Pantaleão, ao Bastos? A gente não sabe, né? O Montoro saiu chorando. É um jogadoraço, mas muito frágil fisicamente, né? Muito frágil fisicamente. Então já estava aí com trauma no quadril. No primeiro tempo ele tinha sofrido esse trauma no quadril. Numa pancada acabou piorando, muita dor, saiu, entrou o Santos Rodrigues. Santos Rodrigues bem, toma cartão, não joga contra o Cruzeiro. É complicado, né? A situação do Botafogo complicada. E mesmo assim, o Botafogo conseguiu virar o jogo contra o Corinthians, acabou sofrendo o empate ali, ao meu ver, de uma forma muito injusta, né? Já falei sobre tudo que tinha que falar de VAR ontem, né? Mas acho que o Botafogo merecia a melhor sorte pelo segundo tempo que fez, né? O Corinthians demorou a entender as mexidas do David Ancelotti, e quando foi entender já estava 2-1. Um 2-1 que passou necessariamente pelo Montoro e pelo Barreira. Inclusive o futuro de sucesso do Botafogo em 2026, alô John Textor, alô diretoria, o futuro de sucesso do Botafogo passa pelos pés do Montoro e do Barreira. Esses dois meninos precisam brilhar com a camisa do Botafogo na temporada 26. Não permitam que esses meninos saiam antes da hora. Querem vender? Engordem o boi. Engordem muito esse boi, porque vai ser vendido para o mercado europeu? Vai, uma hora ou outra. Mas pode ser vendido por uma quantia absurda. Estou falando simplesmente de um jogador como o Álvaro Montoro, que pode jogar uma Copa do Mundo, e o Jordan Barreira também. São jogadores que podem jogar a Copa do Mundo. Olha, todo jogo que o Montoro e o Barreira entram, mesmo voltando de contusão, o Botafogo tem uma melhora significativa. Ontem saiu o Savarino, entrou o Montoro, cara, até comemorei. Falei, olha, ninguém comemora contusão de ninguém, né? Mas que o Botafogo vai melhorar, eu tenho certeza. Certeza. Porque o Savarino, quase uma múmia em campo. O Montoro dá uma dinamicidade, né? Só não está iniciando o jogo porque realmente deve estar sem o ritmo dos demais. Está voltando aos poucos, está entrando sempre. Agora o Barreira tá jogando bola, tá buscando jogo, quer jogo o tempo inteiro, não se omite. Isso é muito bom, por isso é tão elogiado. Agora a gente está entendendo por que esse garoto é tão elogiado lá na Colômbia. E ontem fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e os 2 gols passaram por Barreira e Montoro. O primeiro começa com Barreira, depois com Ponte, né? Barreira, Montoro num passe brilhante para o Cuiabano fazer o gol do Botafogo. O segundo gol é o Álvaro Montoro quem desloca a defesa, puxa a defesa para o lado para poder acionar o Alan, que aí vai fazer o cruzamento, o bate-rebate. O Jordan Barreira faz aquela coisa linda, aquele lance plástico para a virada do Botafogo. Então, apesar do 2-2, né, isso está muito na conta de nós não termos um goleiro e nós não termos um centroavante à altura de outros setores do elenco. O Botafogo tem bons meias, o Botafogo tem bons volantes, o Botafogo tem bons zagueiros, mas o goleiro e o centroavante, todos do elenco, são ruins, né?
Se não são ruins, nem testados foram. Christian Lohr, por exemplo, veio para o sub-20, e aí quase sempre está ali integrado com os profissionais. Eu acho que o Campeonato Carioca tem que ser do Christian Lohr. Você traz um goleiro revelação do Equador para não jogar, o Campeonato Carioca está aí para isso. Então é o momento de provar esse menino. Ele tem que ser provado, porque o Léo Link e o Raul já mostraram que não são goleiro para o tamanho do Botafogo. Então emprestar aí para o Criciúma, para o Chapecoense, para quem quiser, entendeu? Pode levar porque precisam ter rodagem. Eles são ativos do Botafogo, né? Então ali de favor. Então o Botafogo não pode deixar que os seus ativos sejam desvalorizados, mas não dá para numa temporada como essa você ter um goleiro como o Léo Link. Não tem como. É todo jogo uma falha, é todo jogo um problema. Quando não é uma falha técnica como goleiro, é uma falha técnica saindo com os pés. Aí não dá. O torcedor do Botafogo não aguenta mais o Léo Link. Não dá mais, né? E centroavante é aquilo. Entra um, sai outro, bota o garoto de 18 anos. Ultimamente é o garoto de 18 anos que tem assumido essa bronca. Isso é uma vergonha pro Cris Ramos e pro Arthur Cabral. Ah, mas o Cris Ramos tá bichado, tal, não sei o quê. Enfim, quando não tá também é um poste ali dentro da área. Um poste dentro da área. O Arthur Cabral ele é muito voluntarioso e participativo. Mas já mostrou no jogo contra o Corinthians que é melhor de zagueiro do que de centroavante, pô. O zagueiro foi perfeito, tirou uma bola ali em cima da marca, em cima da linha. Como atacante não consegue. O cara cruza na cabeça dele, ele erra o fundamento. Recebe uma bola do Santos Rodrigues, ajeita o corpo e chuta, cara. Não, todo torto, bate pra fora, bate de qualquer jeito. Olha, quero muito queimar minha língua na próxima temporada, que com uma pré-temporada, com a preparação física mais fino e tal, ele consiga fazer o que ele fez, principalmente no futebol suíço e na Itália. Porque parece um inimigo do gol, cara. Parece um inimigo do gol. Tomara que 2026 seja diferente. Mas, do jeito que a situação está, não temos centroavante e não temos goleiro. E aí, seja o que Deus quiser contra o Cruzeiro e contra o Fortaleza, tentar salvar essa temporada brigando aí pela 5ª colocação, né? Bom, ontem eu estive na Casinha Cultural, né? Convidei vocês para estarem lá. Vi muita gente inscrita, membros do canal Gigante Glorioso. E pude trocar uma ideia com um artista de quem eu gostei muito e cujo trabalho também gostei muito. Foi uma coisa muito rápida, né? Mas se liga só aí nessa entrevista com o nosso amigo Alec. Era um dia 30 de novembro como esse. Saudade já de Newton Santos. Mas a gente mata a saudade aqui. Vem pra casinha! Nosso pré, nosso pós é aqui. Vamos embora ver como é que tá. Bom, meus amigos, minhas amigas, estou aqui com a minha vestimenta do GG, né? Em homenagem a esse dia maravilhoso, 30 de novembro. E estou aqui ao lado do Alec, que está na Feira Artística Botafoguense, exibindo o seu trabalho. Vocês estão vendo aí nesse momento algumas obras do nosso amigo Alec. Alec, eu gostaria que você falasse de algumas delas, assim, o que é mais especial para você, mas principalmente do teu trabalho. Isso aqui são trabalhos pintados à mão, tinta a óleo, né? Faço uma série de pinturas relacionadas ao Botafogo, tanto de jogadores que marcaram nosso ano histórico de 2024, como Alex Telles, Alexandre Barbosa, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, como uma série de pintura dos nossos ídolos, que não são poucos, né? Túlio Maravilha, tem do Jefferson, que eu mostrei também. Tem o projeto de fazer também pinturas do Jairzinho, do Garrincha. Bacana. A nossa história é repleta de ídolos e não vai faltar arte, né? São trabalhos feitos à mão, pintura a óleo. Agora, tem alguma assim que você considera especial que você fez num momento assim de emoção, alguma coisa aí? Tem essa daqui, ó, Vamos a pintura do Alex Telles. Foi a segunda pintura que eu fiz na minha vida, né? Eu sempre trabalhei com arte, né, com desenho, mas pintura a óleo. Essa aqui foi a segunda que eu fiz. Representa um momento de muita emoção, um gol que marcou o melhor dia da minha vida, né? Que também acredito que tenha marcado muito o Alex Telles, né? Uma emoção que todo torcedor também sentiu. Sim. E eu pude reproduzir isso aqui numa pintura. E também esse trabalho do Jefferson é interessante porque ele tem uma pequena mancha aqui, que não é uma imperfeição,
Isso aqui eu entreguei pro Jefferson, ele sem querer manchou o dedo aqui na lateral e acabou manchando. Isso aqui é o dedo do nosso ídolo. Então esse aqui é um quadro sensacional. autografado. Sensacional. Autografado mesmo. Cara, contatos, a galera que tiver interesse em adquirir, Então, fala pra gente aí. Tanto trabalhos por encomenda, eu faço tanto encomenda de jogadores quanto uma pintura da sua família, você com namorada, pai, mãe, filho, né? Pode me encontrar no Instagram através do Ale Riscos. Tá aqui embaixo, né? Ale_Riscos, pode me seguir lá e mandar uma mensagem quem faz o orçamento. Ou se quiser também comprar essas reproduções aqui, eu faço também. Né? Só me mandar um alô lá. Gente, trabalho maravilhoso. A gente vai dar um rolê aqui no Casinha Cultural. Valeu. Valeu. Meu Deus, o que o Barreira fez? Vem comigo! Que golaço do Barreira! Meu Deus do céu! Inclusive quero agradecer, né? Tá aqui, ó, essa obra-prima, pintura a óleo, né, do Alec. Gostei muito. Obrigado. É a foto mais emblemática, né, da final da Libertadores para mim. Ontem, dia 30, né, completamos um ano. Agradecer ao Alec. O Instagram do Alec tá aí na descrição do vídeo de hoje, tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui!